Sobre budismo, eu discordo que a origem do sofrimento é o desejo. Porém, eu acredito que Buda realmente alcançou o Nirvana. Eu consigo entender como a aproximação do ponto central, do ponto original da grande unidade, né? Que é descrito de diversas formas por diversos sistemas e crenças diferentes, né? De você ascender espiritualmente, em níveis espirituais, literalmente, né? Em níveis de maior consciência, até você chegar na consciência do nível de todo o universo, né? Não somente do outro, não somente da natureza, não somente do planeta, não somente até mesmo do próprio universo, mas sobre tudo, tudo que pode ou existir, sabe? Eu me levo a crer que o budismo é contra o desejo humano exatamente por isso, porque ele é intrinsecamente humano. E através dos passos de elevação espiritual, você está cada vez menos humano e mais universo e mais a grande unidade, entende? Portanto, parece lógico abandonar os desejos humanos. Fora que tem o pensamento claro também de que se você não deseja nada, você também não liga para nada que aconteça com você. Você está sempre satisfeito porque você você não tem mais níveis de satisfação. Satisfação não é mais uma questão para você, porque a satisfação requer desejo. O desejo de estar bem, por exemplo. Eu acredito no poder da mente para chegar num lugar desse. Porém, eu vejo atingir esse nível de consciência como um acesso, onde Buda acessa, compreende, isso muda drasticamente sua vida, ele começa a compartilhar os ensinamentos dessa experiência, porém ele ainda é imperfeito, porém ele ainda carrega a natureza humana, ele ainda é humano, entende? Portanto, ele ainda é imperfeito, ele ainda fala na língua dos humanos, uma língua necessariamente imperfeita. Mas ele fala com uma consciência que os humanos, em grande maioria, em grande parte, desconhecem, porque é muito... tá numa lógica espiritual muito mais elevada, entende? Não é como se a gente não conseguisse acessar partes dessa lógica. Eu entendo que a gente sempre acessa fragmentos do todo, fragmentos da grande unidade. E o Nirvana seria conseguir acessar esses fragmentos acessar uma quantidade absurda de fragmentos, entende? E mesmo que o acesso não tenha sido em sua totalidade, ainda assim funcionaria. Eu acredito que um acesso total requer a nossa morte física, né? Na construção ali espiritual do budismo. Que seres iluminados, quando morrem, eles escolhem ir para o Nirvana, né? E existir nesse mundo espiritual, nesse vasto mundo espiritual, onde a grande unidade existe, né? Onde reside a grande unidade em sua totalidade. Mas eu não gosto da negação do desejo, porque eu vejo muita beleza no humano. Eu entendo que se a gente for pensar nos níveis lógicos, né, de entender a
elevação de consciência e entender qual é o próximo passo. E depois disso, qual é o próximo passo? Como eu exemplifiquei antes nessa fala, que você primeiro pensa nos outros, né? E depois você pensa na natureza, e depois você pensa no planeta inteiro, no universo inteiro, na existência toda, né? São passos do tipo, o que vem depois? Qual é o próximo passo de elevação, né? Pra gente chegar nesse nirvana. Eu entendo essa lógica, mas eu não sei, acho que eu sou muito humano, muito apegado ao humano, em tal nível que eu vejo que através do humano se pode criar coisas maravilhosamente novas, entende? Da mesma forma que existe uma elevação espiritual na negação das coisas, na negação do desejo, eu entendo que existe uma elevação espiritual na construção das coisas, na criação, na busca pelo desejo, entende? E talvez daí que surjam muitas tradições mágicas do caminho esquerdo, né, da mão esquerda, talvez, né, de abraçar as suas imperfeições e abraçar a sua humanidade. O que se esconde por trás disso? Talvez seja a própria criação. Talvez por isso que eu me descreva, né, como a tradição mágica mais próxima da minha teoria pessoal, sendo a magia do caos, né, por conta da liberdade que ela te dá e essa liberdade me permite criar através da minha natureza humana, do meu lugar humano. E isso não é necessariamente contra o universo, porque eu entendo isso como eu sendo parte do universo, performando uma pequena engrenagem do universo, né, uma parte do todo, né, desenvolvendo mais esse universo. É a questão mais primordial para mim em relação da própria arte. A arte é uma criação, né? Eu entendo que você consegue chegar à elevação, chegar ao nirvana através da negação, né? Através de se anular cada vez mais e pertencer mais ao grande todo do universo. Mas ao criar e ao ser eu mesmo e cada vez mais eu mesmo, eu estou avançando, complexificando e expandindo o que é o universo. Isso é muito foda. A mesma criação que eu tenho hoje, que eu realizo hoje, manifesto hoje, né? É a mesma criação que os elementos se combinaram no início do universo e formaram planetas, e formaram novos elementos e formaram vida. Eu nada mais, nada menos estou continuando esse ciclo da vida, essa progressão da vida, entende? E isso inclui mergulhar muito fundo em filosofia, nas matérias do estudo, né? E na expressão artística, né? Expressão mágica e manifestação mágica, né? Nos meus atos, em como eu gasto o tempo da minha vida, entende? É entender que o universo é mais bonito porque individualmente cada um de nós existe nele. É entender que a maior potência da humanidade é sua diversidade. E é através dessa diversidade que a gente cria fontes de poder, cria a própria potência do que é humanidade, do que é ser humano, e nos permite fazer rituais e magia, sabe? O inconsciente coletivo de Jung, sabe? E como esse inconsciente coletivo, combinado com o nosso poder mental, criativo da nossa mente, imaginativo que seja,
Imaginação não é um termo menor para descrever o que acontece nas religiões e na magia. Deve-se elevar o peso da imaginação e reduzir o peso da crença vã das instituições, né? Mas enfim, é entender que a nossa cultura e o que coletivamente todos criamos e fez organicamente a nossa diversidade, onde cada um é diferente e cada um tem um potencial completamente diferente, completamente criativo e excitante de descobrir. E esse potencial é acessível a todos. Isso é muito forte. Até mesmo de uma maneira inconsciente, ele é acessível a todos. E para finalizar, eu não poderia deixar de falar sobre o mundo real e muito das implicações desse pensamento e os usos práticos desse pensamento no mundo real, né? A principal questão que surge quando se fala em magia é, beleza, o que isso serve pra mim, sabe? Qual que é a utilidade de ficar brincando de pensar no mundo real, né? E é exatamente isso, de entender que quando a gente pensa na nossa sociedade que a gente não tem valor, quase que sempre é culpa do nosso sistema, culpa das nossas lógicas de morte, que são traduzidas na nossa vida pé no chão, vida realista, como capitalismo, entende? As lógicas de morte sempre existiram, mas se chamavam outra coisa. Hoje elas se chamam capitalismo, então eu devo falar essa palavra, devo falar esse palavrão, sabe? Mas a consciência de entender que você é parte do universo e que até mesmo de uma forma inconsciente a sua criação acaba influenciando a grande criação do universo, a grande criação da cultura, onde a humanidade performa ser parte do universo e parte de sua criação, né? A gente entende que a nossa vida vale mais, que quem somos vale mais e o que fazemos vale mais. Que não estamos limitados aos valores de morte do capitalismo e do mercado. Eu sempre senti que esse mundo carecia do lado espiritual. Porque, no fundo, o lado espiritual é o lado da busca de consciência. É o lado da exploração dessas coisas que existem dentro de nós, da nossa cabeça, essa coisa extremamente complexa, né? E exatamente por existir na nossa cabeça, reflete no nosso corpo, reflete na nossa realidade, reflete no mundo real. A nossa cabeça tem esse incrível poder de manifestação, simplesmente pela sua natureza, porque ela é esse mecanismo biológico complexo. E ao entendermos a nós mesmos, entender a nossa cabeça, esse mundo do pensamento, em outras palavras, esse mundo espiritual, a gente tem mais consciência do cenário maior, mais consciência da onde a gente literalmente está no meio desse universo. E isso inclui ter a consciência do nosso próprio valor e ter, a partir disso, a coragem de criar livremente. Porque criar livremente é sermos nós mesmos e orgulhosamente gozarmos de ser parte da criação do universo.